Espero que até agora já tenhas dominado a estrutura do mercado olhando apenas para um time frame, porque o que vamos ver agora é a estrutura do mercado olhando para vários time frames ao mesmo tempo. Então, o que é que nós sabemos até agora? Já vimos as noções básicas da estrutura do mercado. A tendência de alta vai criando topos e fundos ascendentes, ok? Então, sempre que ele quebra o BOS, devemos esperar aqui por uma retração, ok? Numa tendência de baixa, ele vai criando topos e fundos descendentes, ok? Então, sempre que ele quebra o BOS, devemos esperar aqui uma retração, alright? Então, vimos também que numa tendência de alta, os topos ou os swing highs tendem a ser fracos. Ok? Então, quando nós entramos numa operação no swing low, nós devemos levar o nosso profit nos topos, ok? Nos topos, porque os topos são fracos quando estamos numa tendência de alta. Agora, quando estamos numa tendência de baixa, os swing lows tendem a ser fracos. Então, quando nós vendemos numa tendência de baixa, o objetivo é sair nos swing lows. Então, além disso, falamos também da mudança de tendência e do change of character. Então, aqui tínhamos a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então, no momento em que ele quebra o fundo, isso sinaliza uma reversão de tendência. Então, a primeira quebra, nós vamos considerar isso como um change of character. Então, aqui o mercado saiu de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Ok? Então, também falamos sobre a estrutura interna e como é que o change of character vai nos ajudar a identificar quando é que uma expansão chegou ao fim e quando é que um pullback está a iniciar, ok? Mas o change of character não é uma garantia só por si, então costuma dar sinais falsos. Então, para evitar esses sinais falsos, nós vamos aumentar a confluência usando o Premium and Discount. Vai nos ajudar aqui a aumentar a confluência. Então, para evitar esses sinais falsos, numa tendência de alta, nós queremos esperar que os preços venham até a zona de desconto. E numa tendência de baixa, queremos esperar que os preços cheguem até a zona premium. Nesta aula, como eu disse, vamos analisar aqui vários time frames. Então, tudo isso que vimos nas aulas anteriores, queremos olhar em vários time frames. Então, o tempo é poder. Um gráfico mensal tende a ser mais forte que um gráfico semanal. Então, se eu analiso num gráfico mensal, a informação que eu estou a ter aqui tende a ser mais forte que a informação que eu tenho num gráfico semanal. E a informação que eu tenho no gráfico semanal tende a ser mais forte que eu tenho no gráfico diário. E no gráfico diário tende a ser mais forte que o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas tende a ser mais forte a informação que eu tenho no gráfico de 1 hora, assim por diante. Então, quanto maior o time frame, melhor será a informação que eu vou ter. Então, os sinais que eu tenho em time frames maiores tendem a ser mais fortes que os sinais que eu tenho em time frames menores. Vamos lá olhar aqui agora para a tendência. Por exemplo, aqui tem uma tendência de alta. O que é que forma uma tendência? Nós teremos uma expansão, por exemplo, numa tendência de alta, este movimento, este impulso será a expansão, ok? Então, o mercado não move-se em linha reta, ele estará a criar a expansão e a retração. Esta retração é a pausa. Teremos a expansão, teremos a retração. Teremos a expansão, a retração. Então, essa expansão, retração forma a tendência. Uma expansão e uma retração em um time frame maior é uma tendência em um time frame menor. Então, esta expansão que eu tenho por exemplo, vamos supor que eu estou no gráfico diário, ok? Então, no gráfico diário, se eu tenho esta expansão, se eu for ao gráfico de 4 horas, esta expansão será uma tendência. Então, terei também expansão, retração, ok? Então, nesta retração também, eu terei uma mini tendência de baixa, ok? E nesta expansão, terei uma mini tendência de alta, alright? Então, tenho aqui um exemplo da estrutura de mercado em múltiplos time frames. Então, tenho aqui, separei aqui em duas cores. Tenho a estrutura no time frame maior, ok? Este HTF é Higher Time Frame maior. E tenho a estrutura no Lower Time Frame, ok? Que é um time frame menor, ok? Então, a cor branca aqui é o time frame maior. Então, temos aqui a expansão, retração. Expansão, retração. Então, o que acontece no time frame maior, ok? Deve acontecer primeiro no time frame menor,
ok? Então, tudo que nós vemos num time frame maior acontece primeiro num time frame menor, alright? Então, temos aqui, vamos lá olhar aqui para esta expansão. Se eu estiver a olhar, por exemplo, para um gráfico diário, só terei este movimento, uma linha reta, que é a expansão neste caso, ok? Mas se eu vou para um time frame menor, eu estarei a ver uma mini tendência de alta. Eu terei o change of character no time frame menor, ok? Eu vou conseguir um change of character num time frame menor antes de conseguir no time frame maior. Então eu aqui já poderia saber, se eu estivesse no time frame menor, já poderia saber, ok, esta expansão, ok, que eu estou a ver no gráfico diário, provavelmente já chegou ao fim e estamos agora a entrar na retração. Então logo que tivemos este change of character, ele começou aqui a retração. Então deste ponto, como é que haverá de saber que a expansão já está a iniciar? A outra expansão já está a iniciar. Tivemos aqui um outro change of character. Então eu estou a olhar aqui para vários time frames. Então eu vou conseguir change of character mais rápido em time frames menores, ok? O único problema é que esses time frames menores costumam dar muitos sinais falsos, mas é onde vamos usar a ferramenta Premium and Discount para nos ajudar, ok? Então estamos a usar múltiplos time frames, estamos a usar o Change of Character e estamos a usar também o Premium and Discount para nos ajudar a identificar os melhores Change of Character, ok? Então tivemos aqui uma outra expansão. Como é que haveria de saber que essa expansão chegou ao fim? Podia ter um sinal no time frame menor, então tivemos aqui um change of character, ok? Assim por diante, ok? Então vamos lá ver aqui um outro exemplo, acho que é um pouco mais claro. Ok, aqui neste caso eu estou a olhar para 3 time frames, ok? Tenho aqui 3 time frames. Tenho o time frame de 1 hora, que é este movimento com a cor branca, ok? Então eu aqui tenho expansão, retração, expansão, ok? Tenho aqui o gráfico de 15 minutos, ok? Gráfico de 15 minutos, que é o que eu tenho? Nesta expansão que eu tenho no gráfico de 1 hora, no gráfico de 15 minutos, eu estou a ter uma tendência de alta, ok? Estou a ter aqui uma tendência de alta. Então notem, se o preço, por exemplo, eu quero ver quando é que esta expansão haverá de chegar ao fim. Se eu estivesse a olhar aqui para o gráfico de 1 hora, eu não tenho nenhum change of character, mas se eu vou para o gráfico de 15 minutos, consigo ver aqui um change of character nesta zona. Então terei de esperar o mercado quebrar esta zona, ok? E aqui já saberei que, ok, a retração já está a iniciar, ok? Mas agora, neste movimento, ok, ou neste gráfico de 15 minutos, se eu voltasse para um gráfico de 5 minutos, também teria uma outra tendência. Nesta expansão do gráfico de 15 minutos, eu tenho uma mini tendência de alta no gráfico de 5 minutos. Como é que eu saberia que esta tendência de alta que eu estou a ver no gráfico de 5 minutos chegou ao fim, ok? Eu podia esperar pelo change of character, ok? Podia esperar pelo change of character no gráfico de 5 minutos. Vão notar que o change of character está aqui. Então, eu conseguiria o change of character mais rápido se eu fosse para um gráfico de 5 minutos, ok? Então, é aquilo que eu disse antes. Tudo que acontece no time frame maior, primeiro acontece no time frame menor, ok? Então, como é que nós vamos usar isso ao nosso favor? Então, nós podemos usar 3 time frames para ok? Para identificar a tendência. Por exemplo, aqui neste caso, identificamos a tendência. Já sabemos que, ok, no gráfico de 1 hora, nós estamos aqui numa tendência de alta. Então já sabemos, quando o preço quebra o BOS, qual é o próximo passo? Esperar pelo pullback, ok? Já sabemos que teremos aqui uma retração, ok? Nós vamos pegar aí a ferramenta Premium and Discount do Swing Low, ok? Vamos pegar a ferramenta Premium and Discount do Swing Low, que é este ponto, até ao Swing High. Temos aqui o nosso Swing High. Então a ideia é esperar que os preços venham, como estamos numa tendência de alta, esperar que os preços venham até a zona de discount, que é esta parte abaixo da linha de equilíbrio. Os preços, se eu vou aqui para o gráfico de 15 minutos, então já identifiquei a tendência no gráfico de 1 hora, ok? Já sei que ele vai fazer um pullback porque quebrou o BOS. Então vou para o gráfico de 15 minutos.
no gráfico de 15 minutos, o que é que eu quero? Quero change of character. Então, vou para o gráfico de 15 minutos, o que é que eu tenho? O mercado está numa mini tendência de baixa, mas se eu estivesse no gráfico de uma hora, isso seria apenas uma retração. Ok? Então, nesta retração, se eu vou para o gráfico de 15 minutos, eu vejo uma mini tendência de baixa. Então, o que é que eu estou à espera de ver? Estou à espera de ver esta mini tendência entrar em tendência de alta ou mudar de tendência. Então, quando é que ele muda de tendência? No momento em que ele quebra este ponto. Então, este seria aqui o meu change of character. Ok? Então, eu podia aproveitar, como ele está numa tendência de baixa no gráfico de 15 minutos, ainda podia aproveitar uma venda até o preço chegar na zona de desconto, ok? Porque ele está numa tendência de baixa, podia usar a ferramenta Premium and Discount, ok? Do Swing High até o Swing Low, ok? Então, tenho aqui a zona Premium aqui em cima, poderia procurar uma operação de venda nesta zona Premium, ok? Poderia procurar aqui uma operação de venda nesta zona Premium até a zona de desconto, ok? E dessa zona de desconto eu já sei que no gráfico, se eu fosse ao gráfico de uma hora, ele estaria nesta zona de desconto. Então, na zona de desconto eu quero procurar operações de compra. Espero primeiro pelo Change of Character, marco de novo a ferramenta aqui do Premium and Discount, do Swing Low até ao Swing High. Então, o que eu quero agora? Como já tivemos aqui o Change of Character, vou para o gráfico de 5 minutos, ok? No gráfico de 5 minutos, o que eu quero? Agora já quero procurar entradas, ok? Então, espero para o preço primeiro chegar na zona de desconto, ok? Então, sempre que quisermos comprar, temos que esperar os preços na zona de desconto, porque a ideia é comprar a um preço baixo. Então, o preço chegou na zona de desconto do gráfico de 15 minutos, ok? Então, normalmente teremos uma zona de demanda, ok? Teremos uma zona de demanda aqui. Então, qual é a ideia? Esperar também que o mercado no gráfico de 5 minutos entre numa tendência de alta, ok? Então, temos que esperar que esta estrutura do gráfico de 5 minutos também entre numa tendência de alta. Então, a ideia é ter todos os tempos gráficos na mesma direção. Então, isto como é estrutura interna, se eu estiver a olhar no gráfico de uma hora, ok? Então, eu quero ter a estrutura swing em tendência de alta e quero ter também a estrutura interna em tendência de alta. Então, tivemos aqui no gráfico, olhando agora para o gráfico de 5 minutos, ok? Essa parte azul. Tivemos aqui um novo Change of Character, ok? Podemos usar novamente a ferramenta Premium and Discount do Swing Low até ao Swing High. Esperar que os preços venham até a zona de desconto e é aqui onde nós já podemos comprar. E normalmente o nosso stop loss estará abaixo, ok? Abaixo da nossa nova zona de demanda que vamos encontrar aqui no gráfico de 5 minutos, ok? Então aqui estaremos a arriscar menos, ok? E como eu disse antes, quando nós compramos, o nosso objetivo, por exemplo, numa tendência de alta, já sabemos que os topos, ok? Já sabemos que os topos são fracos, ok? Então, se nós compramos aqui neste ponto, na zona de discount, a ideia é sair no topo. Então, notem, estaremos a arriscar menos para ganhar mais. Então, as ações consistentes resultam em resultados consistentes. Então, usar um certo número de time frames para a estrutura do mercado é fundamental para construir a consistência, ok? Então, usar vários time frames tem várias vantagens. Nós podemos, por exemplo, olhando para o time frame maior, eu quero saber se estou a negociar numa retração ou se estou a negociar numa expansão. Então, aí eu já vou saber onde é que eu devo fechar as minhas operações, ok? Então, tem muitas vantagens em usar vários time frames. Então, vamos usar o time frame, por exemplo. Aqui, time frame maior é relativo, ok? Time frame maior para alguns pode ser o gráfico diário, pode ser o gráfico mensal, ok? Para alguns pode ser o gráfico de 1 hora ou de 30 minutos. É relativo, ok? Mas a ideia é usar um time frame maior para ter a direção e time frames menores para fazer as entradas. Então, temos aqui, neste caso, 4 horas para termos a perspectiva,
do mercado, ok? Temos aqui o gráfico de 1 hora para termos a narrativa, queremos saber se estamos numa expansão ou se estamos numa retração. Temos o gráfico de 15 minutos, ok? Aqui neste caso queremos o change of character e temos o gráfico de 5 minutos para entradas, ok? Então, o gráfico de 4 horas, queremos ver quando é provável que a tendência no gráfico de 1 hora mude, ok? E no gráfico de 1 hora estamos a negociar uma expansão ou se estamos a negociar numa retração, ok? O gráfico de 15 minutos confirma quando é que a expansão de 1 hora está a terminar e a retração está a começar e vice-versa, ok? Então, o gráfico de 15 minutos queremos aqui ver o change of character, ok? E o gráfico de 5 minutos confirma os pontos de virada, ok? Que são os pontos onde nós queremos efetuar as nossas entradas. Então, conheça a narrativa num time frame maior, monitore ativamente a ação do preço ou price action num time frame menor e permita que o setup da negociação se apresente, ok? Não vamos forçar operações, alright? Então, se quisermos comprar, vamos esperar que as operações venham até a zona de desconto. Nós podemos criar regras, ok? Eu só quero operações que venham até a zona de desconto. Então, tudo que acontecer na zona premium, numa tendência de alta, eu vou ignorar, ok? E eu tenho que ser consistente. Se eu já decidi que eu quero fazer isso, eu tenho que ser consistente. Não vou fazer isso numa operação, depois na próxima operação ignorar, ok? Eu não estou a ser consistente, alright?